irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal EBD com Propósito 2. Aqui quem vos fala é nosso irmão Ari. Queremos louvar ao Senhor por esta oportunidade de estarmos aqui. Mais uma vez, lembrando para vocês que ontem, segunda-feira, não tivemos como fazer nossa leitura diária por problemas técnicos aqui nos nossos equipamentos. Mas graças a Deus já foi resolvido e estamos aqui para fazer o trabalho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nossos agradecimentos a vocês que têm se inscrito no nosso canal. Deus abençoe vocês. Continue compartilhando nossos trabalhos aí, que eu tenho certeza que pessoas estão sendo alcançadas através desses estudos, a qual fazemos através da leitura diária das lições bíblicas da CPAD. Nossas lições bíblicas da CPAD vem como tema nesse trimestre muito bom, que vai falar sobre dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. O comentarista dessas lições desse segundo trimestre é nosso pastor presidente Elinaldo Renovato de Lima. A nossa lição de número 3, que vai ser aplicada dia 18 de abril, tem como título Dons de Revelação. O nosso textuário está escrito: Que farei, pois, irmãos, quando vos ajuntai, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. 1 Coríntios 14, 26. A nossa verdade prática está escrito: os dons de revelação divina são indispensáveis à igreja da atualidade, pois vivemos em um tempo marcado pelo engano. A nossa leitura diária de hoje, terça-feira, dia 12 de abril de 2021, está em 2 Reis, no capítulo 6, versículo do 8 ao 12, que vamos ler essa história maravilhosa do profeta Eliseu. Diz assim a palavra do Senhor: E o rei da Síria fazia guerra a Israel e consultou com seus servos, dizendo: em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te, passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar, de que o homem de Deus lhe falara, e de que o tinha avisado, e se guardou ali, não uma nem duas vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria, e chamou os seus servos e lhe disse: não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos seus servos: não, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu fala na tua câmara de dormir. Louvado seja o nome santo do Senhor. A nossa reflexão de hoje é conhecendo um pouco essa biografia desse profeta, a qual o Senhor chamou para esse ato profético, que é o profeta Eliseu. Eliseu foi um profeta, meus queridos, do reino de Israel durante o reinado de Joroão, Joel, Joacás e Joás. Seus pais se chamavam Safate, um rico proprietário da terra de Abel-Meolá. Ele se tornou um servo e discípulo do profeta Elias. A história de Eliseu está registrada em 2 Reis, capítulo 2, versículo número 13. O chamado de Eliseu é mencionado pela primeira vez quando Deus ordena que o profeta Elias o consagre como seu sucessor no ministério profético. Ao chegar do Sinai a Damasco, Elias encontrou Eliseu enquanto estava arando a terra com seus 12 jumentos de boi. O profeta Elias ficou tempo suficiente ali para que Eliseu matasse os bois, e preparasse a carne com a madeira do arado. Elias foi até ele e lançou o manto sobre os ombros de Eliseu e imediatamente o adotou como filho, a fim de prepará-lo para o ministério profético. Eliseu aceitou o chamado do profeta Elias cerca de 4 anos antes da morte do rei Acabe de Israel. Durante os próximos 7 ou 8 anos, Eliseu tornou-se um servo próximo de Elias até que este fosse levado para o céu. Durante todos esses anos, não ouvimos nada de Eliseu, exceto em relação com os momentos finais da vida de Elias. Depois de ter compartilhado esta refeição de despedida com seu pai, sua mãe e seus amigos, o profeta recém-escolhido seguiu Elias e o serviu durante todo o tempo. Ele foi seu mestre em Gilgal para Betel, para Jericó,
e daí para o lado do leste do Jordão, cujas águas tocadas pelo manto foram divididas de modo a permitir que ambos passassem em terra seca. Eliseu então foi separado de Elias por uma carruagem de fogo, e Elias foi levado por um redemoinho aos céus. Antes que Elias fosse levado pelo redemoinho, Eliseu pediu para que recebesse o dobro da unção de Elias. Depois disso, através do manto de Elias, que havia caído enquanto ele era levado ao céu, Eliseu dividiu as águas do Jordão e depois voltou a Jericó, onde foi reconhecido como profeta de Deus após purificar as águas de Jericó e tornando águas potáveis. Antes de fechar sua moradia em Samaria, Eliseu passou algum tempo no Monte Carmelo, quando os exércitos de Judá, Israel e Edom, aliados contra Mesa, o rei moabita, estava sendo torturado pela seca no deserto. Eliseu concordou em intervir. Suas duas profecias sobre o alívio da seca da vitória sobre os moabitas cumpriram-se na manhã seguinte. O profeta Eliseu se tornou notável em Israel e durante 6 décadas ocupou o cargo de profeta em Israel. Ele é chamado de patriota por causa de sua ajuda a soldados e reis. Os milagres que nós sabemos que é operado através do profeta Eliseu são muitos. Vamos aqui frisar alguns. Eliseu purificou as águas contaminadas de Jericó, que foram consideradas a causa de abortos espontâneos e morte. Segundo Reis, capítulo 2, versículo do número 19 ao 22. Para aliviar a vida da viúva de um profeta importunada por um credor insistente, o profeta Eliseu multiplicou um pouco o azeite que permitiu não só para pagar suas dívidas, mas para atender às necessidades da sua família. Há uma tradição judaica, ou uma lenda, de que o marido da mulher que o azeite foi multiplicado era Obadias, o servo do rei Acabe, que escondeu 100 profetas em 2 cavernas. Para recompensar a rica senhora de Sunem por sua hospitalidade, o profeta Eliseu obteve para ela do Senhor, em primeiro lugar, o nascimento de um filho e, posteriormente, a ressurreição de seu filho que havia morrido. Eliseu ressuscitou o filho da Sunamita para alimentar os filhos dos profetas pressionados pela fome. O profeta Eliseu transformou ervas venenosas em alimentos saudáveis. Ele transformou essas ervas venenosas, algumas purificadas. Em outro momento, Eliseu alimentou uma centena de homens com 20 pães de cevadas nova, deixando alguns sobrando. Está lá em 2 Reis, no capítulo 4, versículo 42 ao 44. Eliseu curou o comandante militar sírio, Naamã, de lepra, mas puniu também seu próprio servo Geazi, que não foi nem exemplo, né? A gente viu o exemplo de Eliseu, mas ele não foi exemplo. Geazi não foi exemplo, que procurou tirar vantagem do milagre de Naamã. Primeiro, relutante, obedeceu a Eliseu e se levou, e Eliseu, né? Ele mandou Naamã ir se lavar, e ele, relutante, obedeceu a Eliseu e se lavou ali 7 vezes no Jordão. Sua pele foi restaurada como a pele de uma criança. O general Ciro ficou tão impressionado com essas evidências do poder de Deus e dos interesses dos profetas, que expressou uma profunda harmonia, uma profunda glória para Deus. Ele diz: não há outro Deus em toda a terra, mas apenas em Israel. Segundo Reis, capítulo 5, versículo número 15. Eliseu viajou a Damasco e profetizou que Azael seria o rei da Síria. Depois disso, dirigiu-se a um dos filhos do profeta para ungir, que foi Joel, filho de Josafá, rei de Israel no lugar de Acabe. A morte de Jeroão, perfurado por uma flecha do arco de Joel, o fim terrível de Jezabel, a matança dos 70 filhos de Acabe, provaram quão fielmente foi executado o comando divino.
lá em 2 Reis, no capítulo 9, versículo 11 ao 10. Depois de prever a Joás sua vitória sobre os sírios em Afeque, bem como 3 outras vitórias subsequentes, sempre ousadas diante dos reis, Eliseu morreu e eles o enterraram lá em 2 Reis, capítulo 13, versículo 14 e 20. Mas mesmo ainda, Deus ainda era com esse homem. Enquanto Eliseu estava no seu leito de morte, em sua própria casa, lá em 2 Reis 13, 14, Joás, neto de Joel, veio lamentar a morte e pronunciou as mesmas palavras que as de Eliseu, quando Elias foi levado, indicando seu valor para ele. Meu pai, a carruagem de Israel e seus cavaleiros. 2 Reis, capítulo 2, versículo 12, 13 e 14. O profeta Eliseu ainda profetizou 3 batalhas bem-sucedidas sobre os arameus, mas nenhuma vitória absoluta. Está lá em 2 Reis, capítulo 13, versículo 18 ao 19, 2 Reis 13 e 25. Existem 3 vitórias de Joás, pelo que as cidades perdidas para os arameus, provavelmente na margem ocidental do Jordão, foram recuperadas. Um ano após a morte e o enterro de Eliseu, na primavera seguinte, um corpo foi colocado no seu túmulo. Assim que o corpo tocou os restos de Eliseu, o homem reviveu e levantou-se. Lá em 2 Reis 13, versículo 20 ao 21. Está aí uma biografia, uma retrospectiva da vida desse profeta, a qual Deus usa ele para revelar o oculto. Deus abençoe sua vida. Queremos agradecer a todos vocês aí. Estamos de volta amanhã com nossas leituras com nosso irmão Ari. Lembrando, não deixe de se inscrever no nosso canal EBD com Propósito 2. Também o questionário está aqui embaixo. É só você ir lá e clicar no linkzinho. Você vai responder esse questionário e vamos corrigir nesse final de semana. Deus abençoe vocês. Até amanhã com mais uma leitura diária com nosso irmão Ari.